Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é da Unicamp sobre reações químicas e teorias modernas ácido-base. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: o nitrogênio é um macronutriente importante para as plantas, sendo absorvido do solo, onde ele se encontra na forma de íons inorgânicos ou de compostos orgânicos. A forma usual para suprir a falta de nitrogênio no solo é recorrer ao emprego de adubos sintéticos. O quadro a seguir mostra de forma incompleta as equações químicas que representam reações de preparação de alguns desses adubos. Então, aqui você tem algumas. Você tem amônia é a base de todos os adubos, ok? E aí aqui ele tem o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o dióxido de carbono, o ácido fosfórico e a água, ok? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí, como eu disse, a amônia vai ser a base para formar os adubos com alguns outros compostos que a Unicamp aqui nos fornece, tá certo? Então, a base para nós respondermos essa questão da Unicamp, que é de segunda fase, é utilizar este quadro aqui, ok? Então, vamos ver o que ele pede aqui para nós no item A. No item A, ele pede o seguinte: escolha no quadro as situações que poderiam representar a preparação de ureia e de sulfato de amônio e escreva a equação química completa que representam essas preparações, ok? Então, ele quer aqui duas coisas bem específicas. Ele quer qual destes itens aqui eu vou ter a formação, a preparação de ureia e também o sulfato de amônio. Então, conteúdo aí de primeiro ano de ensino médio, quando você começa a ver as reações inorgânicas, né? Você vê reação de adição ou de síntese, reação de análise, ou simples troca, ou dupla troca, e também tem oxirredução. A única que sai um pouco do conteúdo aqui de primeiro ano de ensino médio é aqui a formação da ureia, que é a que ele está pedindo, tá certo? Mas como é uma questão de vestibular e você já passou pelo ensino médio, você tem condições de resolver essa questão que a Unicamp fornece, tá certo? Então, ele quer de ureia, e aí se você não sabe qual é a fórmula estrutural da ureia, você dançou, ok? Mas isso aqui te deixa uma indicação do que vai formar a ureia, tá? E o outro vai ser o sulfato de amônio, que vai ser essa rota aqui, ó. Então as rotas que a gente vai utilizar para montar o item A é essa rota 2 e essa rota 3, onde a gente forma a ureia e o sulfato de amônio, tá certo? Então, vindo aqui, o que a gente vai pegar e vai montar? Então, vamos pegar aqui, como ele fala primeiro da ureia, mas isso aqui tanto faz também, não fala respectivamente. Depois você escrever quem que é o sulfato de amônio e depois quem que é a ureia, ok? Então, vamos pegar aqui primeiro a da ureia, a amônia reagindo com o CO2. Então, a amônia reage com o CO2. E aí, essa reação da amônia com o CO2 é uma reação que acontece em duas etapas, tá? Você não precisava explicar isso aqui, mas é uma reação que acontece em duas etapas. Você forma o íon carbamato, você vai formar o carbamato de amônio. Depois, na outra etapa, você tem a desidratação desse carbamato de amônio, formando a ureia e água, ok? Aqui ainda vai formar H2O. Então, a ureia ela tem dois nitrogênios aqui. Então, essa parte aqui é a parte que vem do CO2, tá? Um dos oxigênios é o que vem do CO2 e o outro oxigênio é o que sai para formar a água, tá certo? Então, você formou o carbamato, depois você desidrata o carbamato de amônio para formar água e aí você forma aqui a ureia, tá certo? Então, esse daqui é a ureia. E aí nós vemos que nós temos aqui dois nitrogênios, então precisamos colocar um 2 aqui na frente da onde tem a amônia e a equação está balanceada. E aí você coloca o H2O também aqui, tá certo? Então, forma água também. Então, como eu falei aqui, se você não sabe qual que é a forma estrutural da ureia, você já dançou, ok? Então, você não vai conseguir fazer toda essa questão aqui no acertar a maioria dos itens aqui, porque 100% porque você não sabe qual que é a estrutura da ureia.
Então, quando a gente fala lá sobre química orgânica, até o início da química orgânica, quando você conta a história da química orgânica, você fala um pouquinho da história da ureia, porque ela foi o primeiro composto orgânico a ser sintetizado, tá certo? Então, primeira aula de orgânica, pelo menos eu falo lá sobre a história da química orgânica e falo que a síntese do primeiro composto orgânico foi a ureia. Então, coloco a estrutura. E quando você fala também das funções nitrogenadas, você vê bastante assunto aí sobre ureia. Você vai ter questões sobre ureia, o professor vai, na parte que ele for falar das amidas, ele vai falar também da ureia, tá certo? Então, você vê essa estrutura dentro do ensino médio. Você tinha que lembrar dela, mas que ela é falada, tá certo? Então, formamos aqui, montamos a equação da ureia, e agora falta montar o sulfato de amônio. Os inorgânicos aqui são muito fáceis. O que era difícil nessa questão, que podia pegar muita gente, é você reconhecer a estrutura da ureia, certo? Então, agora, para fazer o sulfato de amônio, a amônia vai reagir com o ácido sulfúrico. Como o ácido sulfúrico é um ácido diprótico, ele libera esses dois hidrogênios, são dois hidrogênios ionizáveis, então você vai precisar de duas amônias para neutralizar esses dois hidrogênios que são ionizáveis aqui que o ácido sulfúrico vai liberar, tá certo? E aí você forma o sulfato de amônio. Então, quando você tem lá o ácido sulfúrico, você tem aqui os hidrogênios que são ionizáveis e aqui você tem os dois dupla O. Aí esses hidrogênios são ionizáveis, então esses hidrogênios, com o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o oxigênio vai ficar com o par de elétrons, e aí o hidrogênio sai como H+, e aí o nitrogênio, cada molécula de amônia, né, cada átomo de nitrogênio aqui, tem um par de elétrons. Aí o par de elétrons vem, se liga nesse H+, e aí esse H+, ele se liga aqui, aí você tem uma ligação coordenada, certo? E aí você precisa acontecer isso duas vezes, por quê? Porque tem mais um hidrogênio aqui que é ionizável. Então, você vai ter aqui duas amônias também reagindo com o ácido sulfúrico, e aí você vai formar o sulfato de amônio, ok? Então, a amônia reage com o ácido sulfúrico, tá? Aí você tinha que saber nomenclatura inorgânica também. Fácil, né? Tipo, você chegou no vestibular sem saber fórmula do ácido sulfúrico, aí não tem como querer ir bem no vestibular, tá? Da mesma forma, a amônia. Também a amônia é muito comentada, tem muitas questões que falam sobre a amônia. Então, a amônia reage com ácido sulfúrico, aí acontece estruturalmente aquilo que eu demonstrei, e aí você vai formar o sulfato de amônio. Então, o sulfato aqui tem uma carga 2-, aí esse 2 aqui, como o amônio que é formado, ele tem uma carga a mais, então, como aqui você tem duas cargas negativas, você precisa de 2 íons amônio para neutralizar essas duas cargas negativas. Então, por isso que vai ficar NH4, 2, SO4. Esse 2 é a carga do sulfato. Como cada amônio tem uma carga mais 1, eu preciso de 2 amônios para neutralizar essa carga 2-. Então, por isso fica NH4, 2, SO4. Então, como eu tenho 2 e aqui amônios, então eu preciso colocar um 2 aqui na frente da amônia para balancear essa equação. E aí ela está balanceada. Então, o item A está pronto, ok? Fizemos aqui a equação química da ureia completa, tá? Coloquei aqui o H2O, tá? Você coloca aqui o H2O e aqui é apenas isso aqui, ok? Então, aqui não tem subproduto. Você formou o sulfato de amônio, você formou aqui a ureia, também tem aqui a formação de água, e aí o item A está prontinho. Indo agora para o item B, nós vamos ter o seguinte. Considerando-se apenas o conceito de Bronsted-Lowry, ou Lowry-Bronsted, que ele coloca aqui, somente uma reação do quadro não pode ser classificada como uma reação do tipo ácido-base. Qual é ela? Ele só quer saber qual que é o algarismo romano de uma reação deste quadro que não é do tipo ácido-base. Okay? Então, nós temos aqui um ácido reagindo com amônia, outro ácido reagindo com amônia. Aqui não é o caso, essa daqui que vai ser a resposta, tá? Essa daqui que vai ser a resposta para esse item B. Esse é o algarismo 3 e pronto. Aqui nós temos o ácido fosfórico, então, ó, ácido. Aqui nós temos ácido. Aqui nós temos ácido.
E a água ela também sofre autoprotólise, onde ela gera H+, mais OH-. Ou se eu pegar aqui duas moléculas de água, eu vou formar H3O+, mais OH-, tá certo? Então eu acabo tendo aqui também a liberação do próton. Então, a única que você não tem esse mecanismo ácido-base de Bronsted-Lowry, tá? Essa daqui ela pode ser uma reação do tipo Lewis, onde a base é quem doa o par de elétrons e o ácido é quem recebe o par de elétrons. Então, o CO2 ele recebe o par de elétrons. Então, o CO2 aqui, pelo mecanismo de Lewis, ele seria o ácido de Lewis. E a amônia seria a base de Lewis. Ela está doando o par de elétrons, tá certo? Mas ele quer especificando de Bronsted-Lowry. Todas aqui são reações ácido-base, segundo o conceito moderno de ácido-base, não considerando o modelo de Arrhenius, tá certo? Então, considerando Lewis, esse 3 aqui é o mecanismo de Lewis. Os outros mecanismos aqui são de Bronsted-Lowry, mas também são considerados de Lewis, tá certo? Então, esse 3 aqui que vai ser a nossa resposta. Então, a gente vem aqui, ele só quer saber o mecanismo, é justamente a equação que nós vimos aqui da formação da ureia, tá certo? Então, o 3 aqui aqui segue aqui o conceito de Bronsted-Lowry. Por isso que ele fala apenas o conceito de Bronsted-Lowry, sem considerar o de Lewis, tá certo? Então, aqui como eu comentei ali, essa é uma reação que acontece em duas etapas. Você forma primeiro o íon carbamato de amônia, aí depois você, numa segunda etapa, ocorre a desidratação desse carbamato de amônia, onde você forma amônia e também forma aqui o H2O, que vai vir da desidratação do íon carbamato de amônia, tá certo? Então, temos aqui a equação, só demonstrando a equação anterior, e aí nós vimos que essas duas moléculas de amônia, elas acabam se ligando ao átomo de carbono, e aí você tem aqui essas duas amônias, e um dos oxigênios da estrutura do CO2, ele acaba abandonando o carbono, e aí ele se liga com hidrogênios das amônias para formar aqui H2O, tá certo? Então, aqui não envolve a transferência de próton aqui, como ele quer, baseando-se apenas no conceito de Bronsted-Lowry, que não representa uma ácido-base, segundo esse conceito de Bronsted-Lowry, é justamente esse 3 aqui, tá certo? Então, respondendo aqui em palavras para o pessoal da Unicamp, a reação 3 não envolve a transferência do próton, certo? Então, essas daqui vão todas envolver a transferência de prótons. Aqui, a única que não vai envolver, ó, aqui você não tem o próton no CO2. Então, essa daqui não envolve a transferência de próton, por isso que ela é explicada pela teoria de Lewis, certo? É uma reação ácido-base? É. Todas aqui são reações ácido-base? São. Mas a única que não é de Bronsted-Lowry é essa daqui. Todas aqui podem ser consideradas de Lewis, mas não podem ser consideradas todas de Bronsted-Lowry, ok? Então, essa daqui é a resposta do B. E agora, passando para o último item, o item C, só que é um pouco mais longo, então vamos lá. Quer saber o seguinte? Partindo-se sempre de uma mesma quantidade de amônia, a amônia vai ser considerada aqui o reagente limitante, ok? Algum dos adubos sugeridos no quadro conteria a maior quantidade absoluta de nitrogênio? Então, ao final da reação, algum deles conteria uma quantidade maior absoluta de nitrogênio do que as outras? E aí ele continua. Comece por sim ou não. Então a resposta vai ter que sim e justificar, ou não e justificar por que não, tá certo? E considere todos os rendimentos das reações como 100%, tá? Então aqui a gente vai fazer etapa por etapa para todas, para determinar se algumas dessas reações teriam maior quantidade absoluta de nitrogênio, ou seja, no final você tem uma maior quantidade de nitrogênio do que você tinha no início, tá certo? Dá para resolver de algumas formas, tá? Você poderia dar uma resposta escrita, tá? Eu vou montar uma resposta prática montando aqui as equações químicas e fazendo uma estequiometria de reação em todas elas, ok? Mas dava apenas para responder sim, dá para saber aqui qual que vai ter a maior quantidade, sim, então a resposta vai ser sim,
tá? Alguma delas vai ter uma quantidade absoluta de nitrogênio maior? Vai. Qual delas é que a gente vai discutir agora, tá certo? Então nós vamos montar cada uma dessas. Então a amônia reagindo com ácido nítrico, a amônia reagindo com ácido sulfúrico, com ácido fosfórico e com a água, ok? Então vamos lá. Então pegamos aqui a primeira equação, a equação 1, ok? Então amônia reagindo com ácido nítrico, amônia reagindo com ácido nítrico, forma o nitrato de amônio, tá? Aqui, ó, nitrogênio, quem doa o próton é o ácido, quem recebe o próton é a base, tá certo? Então, uma reação ácido-base, aí você forma o nitrato de amônio, beleza. Aí, o que a gente precisa determinar? Qual deles vai ter a maior quantidade absoluta de nitrogênio? Então, e ele fala que, que a amônia é o reagente limitante, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma relação entre... A equação está balanceada, então a gente vai fazer uma proporção. Sempre para 1 mol de amônia, a gente vai normalizar todas essas equações químicas para 1 mol e a gente vai ver a massa que cada uma delas vai formar de nitrogênio, tá certo? Então, vamos lá. Então, 1 de amônia forma 1 de nitrato de amônia, tá certo? Então, eu tenho aqui 1 mol forma, ó, 1 mol de produto. Então, a proporção aqui é 1 para 1. Então, quantos mols de nitrogênio eu vou ter aqui? 1 mol de amônia, eu tenho 2 mols de nitrogênio. Então, se um nitrogênio tem 14 gramas, 2 mols de nitrogênio que eu estou formando, eu vou ter 28 gramas, tá certo? Então, ó, 1 mol de nitrato de amônio me forma 2 nitrogênios. Estou multiplicando o nitrogênio por 2. 1 mol me forma 2 mols de nitrogênio, certo? Qual que é a massa do nitrogênio? É 14 gramas. Então, 2 vezes 14 me dá 28 gramas, tá certo? E a gente faz uma consideração final daqui a pouco. Vamos fazer a mesma coisa agora para a reação da amônia com ácido sulfúrico. Lembrando que aqui é um ácido diprótico, vai liberar esses 2 hidrogênios que são ionizáveis, então eu vou precisar de 2 amônias, certo? Então, já coloquei a equação balanceada para a gente não perder muito tempo, tá? Já montei o produto também. Então, aqui, como são 2 hidrogênios ionizáveis, então eu preciso de 2 amônias. E aí, eu tenho aqui, ó, o sulfato de amônio, que foi a reação que a gente fez no item A, tá certo? Então, a equação está balanceada. Então, a gente vai normalizar todo mundo para 1 mol. Por enquanto, não é 1 mol de amônia. Então, eu sei o quê? Que 2 mols de amônia me formam 1 mol de sulfato de amônio, 1 mol de produto. Então, é 2 para 1. A proporção estequiométrica é 2 para 1. Aqui era 1 para 1. Ó. Por isso que é importante você saber balancear. Se você não sabe balancear, você não consegue fazer essa questão. Tá? Então, é 2 para 1. Só que a gente está normalizando todo mundo para 1 mol. Então, se eu pegar aqui 1 mol, se 2 me gera 1, então 1 mol de amônia vai me gerar quanto? Vai me gerar meio mol de produto, ou 0,5. Tá? Ó, se daqui para cá eu dividir por 2, daqui para cá eu também divido por 2. E aí, beleza. E aí, então, eu tenho meio mol multiplicado por quanto? Meio mol multiplicado por 2. Porque eu estou formando 2 nitrogênios. Aqui a gente fez a mesma coisa. Esse 2 era esses 2 nitrogênios daqui. Então, eu estou pegando o número de mols e estou me multiplicando pela quantidade de nitrogênios que eu tenho. Tenho 2 mols aqui de nitrogênio. Então, multiplicado pela massa atômica do nitrogênio, que é 14 gramas. Então, meio vezes 2 me dá 1, 1 vezes 14 me dá 14 gramas. A gente vai fazer isso para todos. Todos a gente vai normalizar para 1 mol e ver quanto que esse 1 mol me produz de nitrogênio. Tá certo? É isso que ele quer saber, a quantidade absoluta, ok? Então, a gente vai fazer isso aqui para todo mundo. Então, ó, 2 para 1, estou dividindo por 2. Então, 2 dividido por 2 me dá 1. Então, 1 dividido por 2 me dá meio. Então, eu estou formando 1 mol de amônia, só me fornece meio mol de produto. Só que esse meio mol de produto tem o quê? Esse meio mol de produto me forma 2 mols de nitrogênio. E aí, esses 2 mols de nitrogênio vezes meio vezes 14 me dá 14 gramas. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui para a ureia. Lembra que a ureia também usa 2 mols de amônia.
Então, cálculo muito parecido. Ó. 2 para 1, ok? Então, 2 mols de amônia me gera 1 mol de ureia. Então, normalizando, então 1 mol de amônia vai me formar quanto? Vai me formar 1 mol de amônia, vai me formar metade, porque daqui para cá eu estou dividindo por 2, então daqui para cá eu também divido por 2. Então, mesma ideia daqui, ó, porque eu também formo 2 nitrogênios. Então, vai ficar meio mol, podia colocar 1 sobre 2, vezes quanto? Vezes os 2 nitrogênios que são formados, vezes a massa do nitrogênio, que é 14 gramas. Tá certo? Então, meio vezes 2 vai me dar 1. 1 vezes 14 também vai me dar 14 gramas. Então, por enquanto, a resposta é essa. Ó. Aqui deu a mesma massa que aqui. A massa maior está aqui da primeira equação. Ok? Vamos fazer agora a amônia com o ácido fosfórico. Agora, ó, 3 mols me geram 1 mol de produto. Então, eu tenho a proporção 3 para 1. Então, se eu tenho 1 mol de amônia, o que vai acontecer? Eu vou formar 1/3 de fosfato de amônio. Ok? Então, esse 3 aqui é a carga do fosfato. Então, como o fosfato libera 3 hidrogênios que são ionizáveis, então eu preciso de 3 amônias para receber esses 3 hidrogênios que são ionizáveis. Ok? Então, aqui, ó, multiplicação inclusa. É assim que eu estou chegando aqui. Ó. Multiplicação 1 vezes 1 dá 1. Aí, 1 dividido por 3 dá 1/3. Aqui é a mesma coisa. Ó. 1 vezes 1 dá 1. Dividido por 2 dá 1 sobre 2, que é 0,5. Tá certo? Essa é a lógica que eu estou fazendo aqui. Então, estamos normalizando todo mundo também. Ó. Todo mundo a gente passou para 1 mol. Para determinar quem que me fornece mais produto. Maior massa de produto em relação ao nitrogênio. Tá certo? Então, aqui a gente vai fazer a mesma lógica. Então, aqui vai ser 1/3. Vezes quem? Vezes a quantidade de nitrogênio. A gente está formando 3 nitrogênios como produto. Então vai ficar vezes 3. Aqui simplifica com aqui. Tá certo? Esses 3 de cima cancelam com esses 3 de baixo. Como a massa do nitrogênio é 14, então tudo isso, 1/3 vezes os 3 que forma, vezes 14, isso aqui é igual a 14 gramas. Tá certo? Então, essa equação também me forma 14 gramas. Então, 14 gramas, 14 gramas, 14 gramas. A resposta aqui ainda é 28 gramas. Indo agora para a última equação, a gente vai reagir a amônia com água. Então, a amônia reage com água formando hidróxido de amônio. Ok? Então, mesma coisa. Como aqui a proporção é tudo 1 para 1, então 1 mol desse me gera quanto? 1 mol desse. Então, estou formando aqui, ó, então vou pegar 1 mol, vezes só formo 1 nitrogênio, e aí multiplicado pela massa atômica do nitrogênio, que é 14 gramas. Então, 1 vezes 14 vai me dar 14 gramas. Então, ó, todos aqui me formam 14 gramas, menos a primeira equação. Tá certo? Dava para perceber isso no início? Dava. Por quê? Porque esse daqui é o único reagente que tem nitrogênio. Então, além da amônia, aqui está sendo incorporado um nitrogênio que vem do outro reagente. Nenhum dos outros reagentes tem nitrogênio. Então, vai ser proporcional. Se só tenho 2 nitrogênios, no final vai ter 2. Se eu tenho 3 nitrogênios no início, eu tenho 3 nitrogênios no final. Só que aqui, além desse nitrogênio que está aqui, esse reagente ainda fornece um nitrogênio que está sendo incorporado ao produto final. Então faz todo sentido que esse cara aqui tem uma massa maior de nitrogênio. Por quê? Porque 2 reagentes têm nitrogênio. Aqui o único reagente que tem nitrogênio é a amônia. Aqui não tem nitrogênio, aqui não tem nitrogênio, aqui não tem nitrogênio e aqui não tem nitrogênio. Então o nitrogênio aqui só vem da amônia. Aqui não, o nitrogênio vem da amônia, mas também vem do ácido nítrico. Então você tem 2 fontes de nitrogênio aqui. Por isso que faz todo sentido que a massa aqui ela seja maior de nitrogênio. Tá certo? Então, como eu falei, se você enxergasse isso, você podia responder para eles apenas com palavras. Ele não pede mostre os cálculos, ele pede para você justificar. Se você falar além da amônia, os outros reagentes não têm nitrogênio. A única equação onde você tem os 2 reagentes que têm nitrogênio é a equação 1.
então ela que vai ter a maior quantidade absoluta de nitrogênio. Poderia responder dessa forma, tá certo? Então, eu fiz os cálculos para mostrar que essa ideia está correta. Precisava fazer os cálculos? Não, mas eu estou demonstrando pelos cálculos que a ideia está correta, tá certo? Então, respondemos aqui para o pessoal da Unicamp, tá? E percebam que a gente normalizou todo mundo, ó. Tudo foi para 1 mol. Por isso que a gente também pode confirmar que isso aqui está certo, ó. Nós normalizamos para todo mundo para não gerar dúvida, tá? Todas as relações foram feitas para 1 mol. Então, isso aqui me prova que a resposta é mesmo a equação 1. Tá certo? Vindo aqui agora para fechar e confirmar o que ele pede, ó, partindo sempre de uma mesma quantidade de amônia. Foi o que a gente fez, a gente usou o mol para todo mundo, a gente normalizou todo mundo. Algum dos adubos sugeridos no quadro contém quantidade maior absoluta de nitrogênio? Sim, a primeira equação. Tá certo? Então comece por sim ou não e justifique sua resposta. Então, como eu falei, eu colocaria os cálculos e começaria com sim e depois eu coloco. Como demonstrado nos cálculos anteriores, a reação entre a amônia e o ácido nítrico tem a maior quantidade absoluta de nitrogênio. Por quê? Porque o outro reagente aqui, que não é comum a todos, a amônia é um reagente comum a todas as reações. Na equação 1, o outro reagente tem nitrogênio, que também vai ser incorporado à amônia. Então, aqui você vai ter uma maior quantidade absoluta de nitrogênio, como nós demonstramos pelos cálculos. Tá certo? Então, uma questão bonita da Unicamp, tá certo? Uma questão que faz você pensar bem, não é uma questão difícil, mas você tinha que saber algumas coisas aqui que são primordiais. Nomenclatura de compostos inorgânicos e orgânico, você conhecer a estrutura da ureia, que era a principal aqui, que era fundamental, saber balancear a equação, que também é uma coisa que você já deve dominar para chegar nessa altura do campeonato, certo? Então, tinha algumas coisas aqui que são importantes, nenhuma parte difícil, mas você tinha que ter um conhecimento prévio de química muito bom para conseguir resolver essa questão, tá certo? E como eu falei, esse item C você não necessariamente precisaria mostrar aqueles cálculos que nós fizemos. Você poderia responder apenas justificando, analisando aí as estruturas dos reagentes, tá certo? Mas uma questão bonita da Unicamp, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam fácil, se acharam difícil, se conseguiriam fazê-la ou não, se sabiam ou sabem a forma da ureia, ou se não sabem, então precisam começar a pesquisar alguns compostos que são comuns ao nosso dia a dia e começar a puxar da memória e tentar montar a fórmula estrutural, tá certo? E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!